boa noite. Tudo bom? Tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Todos que estão chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo várias pessoas aí, Francisco, André, Raquel, Fabiana, Marta, enfim, vários amigos aí que a gente se encontra, né, nas palestras, na casa, e aí aqui estamos nós virtualmente nos encontrando, né? Que essa noite seja bastante proveitosa para nós. Bom, então eu vou fazer uma leitura inicial aqui, faço a prece, aí eu passo a palavra para você então, tá bom, Cláudia? Tá bom, obrigada, amigo. Então vamos lá. Eu escolhi um texto aqui para ler essa noite, aleatoriamente, né? É um texto do livro Vida Feliz, e ele diz o seguinte: não descarregues o teu azedume, conflitos e recalques nos servidores da tua casa, do teu trabalho, da tua esfera social. Eles já sofrem o suficiente, dispensando a carga de amargura e mal-estar que lhes destinas. Coloca-te no lugar deles e verás quanto gostarias de receber gentilezas, ter atenuadas as humilhações que passasses, as dores que carpisses. São teus irmãos carentes. Se te fazem grosserias e são rudes, educa-os com o silêncio e a bondade. Eles desconhecem as boas maneiras, necessitando do teu exemplo. Então, que nós possamos, com essa leitura, essa preparação, possamos elevar os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus, nosso modelo e guia, aos nossos queridos irmãos espirituais, mentores de nossa vida, mentores de nossa casa espírita Suave Caminho, a Deus, nosso Pai, onisciente, onipresente, para que mais uma vez nesta noite nos permita estar aqui reunidos em harmonia, paz, com mentes e corações abertos. Que os bons espíritos possam intuir a nossa irmã Cláudia, que trará a palestra dessa noite para todos nós. Tudo aquilo que ela preparou, estudou, que sirva para confortar os nossos corações e iluminar o nosso caminho aqui na Terra. Sendo assim, Mestre, permita-nos mais uma vez estarmos aqui em Tua companhia. Que assim seja, graças a Deus. Então, Cláudia, a palavra está com você, fique à vontade. Nós temos aí mais ou menos, né, o Instagram limita a gente em 1 hora. Eu iniciei às 19h29, então nós temos aí aproximadamente uns 55 minutos por aí. A palavra está com você. Obrigada, amigo. Quando nós... Bom, primeiro, boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja com todos, nos sustentando e fortalecendo, né, a cada dia. E quando nós trazemos o tema proteção divina para essa nossa reflexão, nós temos o objetivo de rever alguns ensinamentos de Jesus, né, também através da doutrina espírita, para orientação em nossa vida diária. E que diante de tudo isso que estamos passando hoje, né, notadamente, com certeza nos ajuda muito. A gente vem aí, né, de crises pessoais, de situações pessoais, de situações como comunidade, como nação. E, além de tudo isso, nesse momento a gente enfrenta um grande desafio, né, diante tanto dessa pandemia quanto das questões
particulares de cada país, né? E pessoais mesmo. Então, como a gente tem visto vários irmãos trazendo reflexões tão bacanas aqui, né, para esse momento, a gente também pensou algumas que têm relação com essa questão da proteção divina. Bom, nós podemos observar que ao longo de toda a história da civilização humana, de tempos em tempos surgem ideias, conhecimentos que se destacam, né, através de pessoas, de espíritos que reencarnam nessas épocas, e que através dessas ideias e conhecimentos que na prática, entre erros e acertos, vão nos impulsionando, nós progredimos. Em certos períodos a duras penas, em outros períodos, né, com uma fase um pouco mais suave, mas é assim que tem se revelado para toda a história, independente de crença, né? A gente observa isso na nossa própria vivência, nossa própria experiência. E nós, nesse momento, continuamos nesse progresso, né? Do ponto em que nós estamos agora, se nós olharmos para o passado, individualmente ou como coletividade, a gente observa que já avançamos bastante, né? Em vários pontos a gente já conseguiu um progresso em vários setores da vida, de várias formas. E, ao mesmo tempo, quando nos observamos neste momento, também somos capazes de perceber que ainda há muito que aprender, né? Que ainda existem muitas questões pessoais e como nação, comunidade, família, a aprimorar. Então, nesse contexto, a gente observa esse amparo, vamos usar essa palavra, esse amparo dessa forma, independente de crença, independente de situação, de lugar, surgem periodicamente ideias e conhecimentos que vão nos impulsionando. E a gente resume isso de uma forma assim, amparo. Jesus, quando vem entre nós, né, quando da sua reencarnação entre nós, deixa, através dos seus ensinamentos e principalmente através dos seus exemplos, todo um legado, né, um novo esclarecimento sobre várias diretrizes que nós já tínhamos, tanto na ciência quanto no setor religioso, e ele vem nos esclarecendo, nos ampliando os horizontes para vermos a necessidade de algumas mudanças. Se a gente tomar como parâmetro, né, das revelações, né, da revelação de Moisés, de todo aquele código de disciplina, Jesus vem e nos clareia a visão e nos desperta para algumas necessidades de mudanças. Sempre pautando, né, o seu roteiro no amor, na fraternidade, na importância do amor e da fraternidade entre nós, para nos sustentar em toda essa jornada. E a gente pode até resumir esse amparo que ele deixa muito claro quando, na sua aparição na Galileia, ele nos diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação da era. É muito impactante, né, a gente lembrar essa fala dele, que ficou registrada lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação da era. Por sua vez, o Espiritismo nos chega se anunciando como uma nova revelação. Mais um momento desses que a gente tem ao longo da história, em que nos chegam revelações que vêm nos clarear o entendimento sobre as coisas, né? Sobre nós, sobre a vida, sobre as nossas relações, tanto aqui quanto com o plano espiritual.
vem nos clarear, para nos ajudar até no próprio entendimento, no nosso entendimento de Deus e de como Ele age, né, na sua obra, inclusive em nós. E aí, mais uma vez, a gente entende que pode categorizar isso na proteção divina, que não vem só para quem crê em Deus. Essas ideias que vão nos alavancando em todas as épocas são para todos, de acordo com cada povo, com cada cultura, com a necessidade de cada momento para cada região. E através do espiritismo, que embora tenha vindo na França, né, foi alcançando, como todas as outras revelações, e a cada tempo esse espalhamento, né, fica mais, essa disseminação, essa divulgação fica mais rápida e efetiva. Então, a revelação espírita também vem trazendo uma série de luz, né? Trazendo luz para uma série de coisas que não estavam muito bem entendidas. Até porque é exatamente assim, a cada momento a gente precisa ouvir as coisas numa certa linguagem. Então, entre essa questão do amparo e da proteção divina, a gente encontra no Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, no item 6, o capítulo 9 do Livro dos Espíritos, ele é aquele que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E esse capítulo, ele tem 13 temas. O 6º tema é anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Mas cabe uma observação, a gente vê lá nesse título, assim, anjos da guarda, ponto. Espíritos protetores, vírgula, familiares ou simpáticos. E aí, na primeira pergunta desse item, Kardec pergunta assim: há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Resposta: há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. E aí, seguindo, né, esse capítulo, essa pergunta, Kardec pergunta assim: o que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? A resposta: o espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Então, já aqui, a gente tem um esclarecimento, porque algumas pessoas, né, às vezes a gente entende como diferente. Anjo da guarda é uma coisa, espírito protetor é outra. E aqui fica claro para a gente que não. Que ele pergunta: que se deve entender por anjos da guarda ou anjo guardião? Ele diz: o espírito protetor. Espírito protetor e espírito benfeitor é a mesma coisa? Aí são as questões que a gente vai tirando até dos grupos de estudos, né, que a gente faz, e aí lembrando das nossas próprias dúvidas na época que a gente estudava e das dúvidas que a gente vai ouvindo dos colegas, a gente vai lembrando disso e compondo o nosso estudo. Então, o espírito benfeitor, ou seja, um benfeitor é aquele que faz um bem. Né? Então, todo espírito, no momento em que ele está fazendo um bem, ele está sendo um benfeitor naquele momento. Então, todo espírito protetor, ele é um benfeitor. Mas nem todo benfeitor tem a missão de ser um espírito protetor. Então, aí ele pergunta, Kardec pergunta: qual a missão do espírito protetor? E os espíritos respondem assim: a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida.
quem não precisa de um espírito protetor, né? E a gente vai percebendo que Deus lida conosco através da sua proteção de forma semelhante a como nós tratamos aqueles de quem cuidamos. Enquanto nós percebemos que nossos filhos, netos, né, não podem, são ainda muito pequeninos, não têm maturidade para lidar com as questões da vida sozinhos, a gente está ali juntinho, né? A gente vai aumentando essa distância, né, de permitir que eles fiquem mais sozinhos, que façam mais as coisas sozinhos, à medida que eles vão mostrando que conseguem fazer isso. Mas enquanto não, a gente está ali juntinho, né? E assim é conosco. Cada um de nós, todo homem, tem um espírito protetor que tem a missão de ficar juntinho a ele e de guiá-lo através da sua vida. Em algum momento a gente vai deixar de precisar dos espíritos protetores? Aqui mesmo nesse capítulo, os espíritos explicam que sim. Quando nós alcançarmos maturidade espiritual para lidarmos com as questões da vida sem essa necessidade, nós vamos lidar, né? Agir sozinhos. Mas enquanto não, nós sempre teremos. E aí eles já observam, olha, enquanto vocês reencarnarem num planeta como a Terra, que é um planeta de provas e expiações, certamente vocês ainda vão precisar. E aí eles nos explicam, né, que Kardec pergunta sobre se o espírito protetor ele se dedica ao seu protegido desde o seu nascimento. Né? Investigando isso, afinal de contas, a partir de quando o espírito protetor se dedica ao seu protegido? E eles dizem, olha, pode ser a partir do nascimento, naquela encarnação, como até o final, ou pode acompanhá-lo por várias encarnações. Isso não tem uma regra sobre isso. Tudo é de acordo com a necessidade e o aproveitamento para o aprendizado de ambos. Eles explicam que nossos espíritos protetores são sempre mais elevados do que o seu protegido. Isso não significa que eles sejam espíritos puros, mas, com certeza, sempre de uma ordem mais elevada que a do seu protegido. Então, tem um capítulo que eles esclarecem sobre a questão da escala espírita, não é? E eles dão uma ideia para a gente, né? Só para a gente ter uma ideia dessa escala evolutiva, eles falam sobre 3 ordens básicas, né? A de espíritos imperfeitos, bons e espíritos puros, só para a gente ter uma ideia. Então, nós estamos encarnados no planeta Terra por necessidade, estamos na classificação de espíritos imperfeitos. Então, logo, como os espíritos mesmo respondem, o espírito protetor ele é sempre de uma ordem mais elevada que o seu protegido. Para nós, espíritos imperfeitos, de uma maneira muito simplificada, nossos espíritos protetores são sempre a partir de da ordem de bons espíritos. E nessa conversa, né, que Kardec tem com os espíritos para saber sobre essa questão, ele também pergunta se poderá o espírito protetor, vendo, deixa eu ler exatamente como está aqui, poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por ele se mostrar rebelde aos seus conselhos? E aí eles respondem, o espírito protetor afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Porém, não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. Isso é muito importante da gente entender, refletir e, decidindo, né, por essa doutrina, crer
nossos espíritos protetores nos respeitam. Então, quando negamos a confiança neles, ouvi-los, eles respeitam isso, a nossa decisão. Esse afastar-se é nesse sentido, de respeitar. Mas jamais nos abandonam. Estão sempre conectados conosco. E tão logo, como ele diz, o protetor volta, né, desde que o protegido o chame. Então, no exato momento em que você pensa, né, mentaliza a sua necessidade de estar com ele, de estar dessa conexão, ele está ali. E mesmo quando a gente reluta em ouvi-los, como ele diz aqui, ó, sempre se faz ouvir. Ou seja, pelos meios mais inusitados, mesmo quando nós estamos nos recusando a ouvir, eles persistem em nos aconselhar para o bem. Então, é assim que acontece aquelas situações, né, da gente, numa fila de banco, sei lá do que, a gente ouvir alguém com quem nunca nos encontramos antes dizer alguma coisa que se encaixa com uma questão particular. É assim que a gente abre páginas, né, e diz, nossa, isso aqui veio exatamente para mim, ou através de uma música, ou através de qualquer meio que ele veja a possibilidade de se fazer ouvir, ele vai utilizar esse meio para chegar até nós e para cumprir essa sua missão de ser o nosso guardião, de ser o nosso tutor nessa vida. E isso tudo, se na nossa vida diária, né, como espíritos imperfeitos, isso já é importante, já é necessário, imagina num momento como esse que a gente está vivendo. Né, que mesmo em momentos em que, quando a gente se sente confortável, com algum conforto em nossa casa, quando a gente está podendo ter essa condição de estar protegido com tudo que nos é necessário, só de saber do que está acontecendo, né, na vida e fora, para os outros, sejam amigos próximos ou não, isso já nos aflige muito. Diante de inseguranças até econômicas, políticas, tudo isso nos aflige. E a gente fica realmente algo que soa para nós, né? Como, nossa, é uma grande intervenção espiritual. Essa pandemia vem como consequência dos nossos erros? Vem. Mas também pode ser encarada como uma grande intervenção para que a gente pare e reflita. Né? Como é que nós estamos lidando com tudo isso? Porque muita coisa que está surgindo não é novidade. Né? Muita coisa que a gente está vendo nos noticiários não são novas. Estão surgindo, estão se mostrando mais graves até diante de uma pandemia. Mas são coisas com as quais a gente já estava lidando, outras nações já estavam lidando. E aí cabe o momento da gente buscar as nossas respostas íntimas, mas também as maneiras pelas quais a gente pode auxiliar o todo. E às vezes é difícil, né? Dentro das nossas aflições, a gente mesmo encontrar essas respostas. E então, o nosso objetivo em tocar nesse assunto, em falar sobre proteção divina, é também para reforçar essa verdade em nós, de que é constante. O amparo do nosso Criador, o amparo através do nosso Mestre Jesus, governador do nosso planeta, o amparo que se faz a todo instante, não só através dos espíritos, da espiritualidade, né, como a gente diz, no plano espiritual, mas também no plano encarnado. Através desses espíritos que vêm com essas missões, às vezes muito discretas, mas sim, da sua simplicidade, tocar de forma muito significante a nossa vida. Às vezes de uma forma particular, às vezes de uma forma coletiva. Então, eu encaro sempre, eu já repito sempre quando
quando a gente faz estudos sobre esse tema, para mim esse capítulo dentro do presente, né? Livro dos Espíritos, com todas as suas revelações, é um grande presente, e esse capítulo é um dos presentes dentro do presente, do grande presente, quando nos esclarece sobre essa companhia permanente que temos. E aí, esmiuçando um pouco mais para entendimento sobre isso, Kardec ainda pergunta, o espírito protetor, ele está permanentemente com a gente, o tempo todo grudadinho com a gente? E aí os espíritos explicam essa questão. Não é que ele esteja fisicamente, né, ali como nossa sombra ao nosso lado. Ele está permanentemente conosco pela conexão espiritual. Então, é claro que em certos momentos de privacidade, e percebendo que não há necessidade, né, uma necessidade urgente da atenção dele, ele nos deixa à vontade e ele nos respeita essa privacidade. Né? Então, imagina que de manhã a gente acorda, vai escovar os dentes, fazer toda a higiene, não vendo nenhum perigo sobre o qual ele precisa nos alertar, ele não precisa estar ali de sombra para a gente acompanhando todos aqueles detalhes. Né? É claro que nos nossos momentos, por exemplo, de intimidade, das nossas relações íntimas, né? Nossos espíritos protetores não têm a necessidade, em princípio, de estarem ali observando tudo. O que faz que na verdade determina essa proteção da privacidade nos nossos momentos íntimos é a nossa própria condição moral. Nosso espírito protetor, pelo seu próprio esclarecimento, ele sabe que não tem necessidade de ficar ali observando esses momentos. Mas é verdade que muitas vezes que é possível que a gente atraia, sim, observadores inconvenientes. Então, nesse sentido, o que determina essa privacidade é a nossa própria condição moral. Mas no entendimento, no esclarecimento que o espírito protetor tem, sim, ele respeita a nossa privacidade. Então, e nessa relação, Kardec também pergunta o seguinte, nesse momento em que, de repente, um protegido se tem uma atitude rebelde, né, aos seus conselhos, o espírito protetor ele pode perder a paciência e fazer mal ao seu protegido, fazer alguma atitude, né, que se caracterize como fazer um mal ao seu protegido? A resposta dos espíritos é que os bons espíritos nunca fazem mal. Mais uma vez, eles confirmam a questão da categoria em que se coloca os espíritos protetores, né? Eles, mesmo percebendo a nossa negativa em ouvi-los e seguir seus conselhos, eles jamais vão fazer qualquer coisa que seja um mal para nós. Eles não vão interferir neste nível. A intervenção sempre é no bem, porque eles estão nessa categoria de bons espíritos por si mesmos, eles têm essa condição. Mas Kardec ainda pergunta, poderia acontecer de um espírito protetor, deixa eu só me localizar aqui, peraí, essa pergunta, de um espírito protetor ser, perdão, deixa eu... Não, quando ele pergunta assim, poderia dar-se de por exemplo, um pai, que foi um pai numa encarnação, ser o espírito protetor do filho numa outra encarnação? E aí os espíritos explicam que a questão não é essa, né? Que poderia até acontecer, porque
a gente não sabe o grau evolutivo de cada um. Então, não é por ter sido pai, não é pelos papéis que nós desempenhamos numa determinada encarnação que vai definir se poderemos ser ou não espíritos protetores, mas sim exatamente a condição espiritual, a condição de elevação daquele espírito. Então, na pergunta 507, me achei aqui, eles respondem que pode acontecer isso, mas a proteção, ou seja, a missão de espírito protetor, ela pressupõe certo grau de elevação, e aí uma coisa muito interessante, e um poder ou uma virtude a mais concedidos por Deus. Então, na questão dos papéis que nós desempenhamos, sim, um pai pode vir a ser um espírito protetor do filho numa outra encarnação, como o próprio filho, se for um espírito que tenha uma condição de elevação para isso. Mas, de toda forma, os espíritos que são chamados para exercer essa missão, eles precisam ter alcançado um certo grau de elevação e eles recebem, como ele diz, um poder ou uma virtude a mais concedidos por Deus. Então, estão, sim, perfeitamente preparados para serem nossos espíritos protetores, de acordo com a jornada evolutiva, com o programa educacional de cada um de nós. E ele nos diz também, os espíritos nos dizem também, que além de nós, indivíduos, termos, cada um espírito protetor, os espíritos protetores também têm diferentes missões. Então, por exemplo, além dos espíritos protetores individuais, existe um espírito protetor da família, existem os espíritos protetores das instituições, nos diversos setores da vida. Existem espíritos protetores de comunidades. Então, em cada núcleo, a partir da unidade que somos, e em cada núcleo familiar, no contexto profissional, nos contextos religiosos, todos os grupos, eles têm também espíritos protetores, que são aqueles que vão nos dirigir intuitivamente, através da intuição, da inspiração. E assim é que nós vamos recebendo esses bons conselhos, recebendo essas ideias, e esses conhecimentos que a gente também percebe na nossa história humana, mas que nós também vamos recebendo particularmente, ou nesses grupos. E nós poderíamos saber, Kardec também pergunta, nós poderíamos saber o nome do nosso espírito protetor? Para conversar com ele de uma forma assim, mais íntima, ou com ela. E aí os espíritos dizem que sim, mas olha como eles respondem. Que aí Kardec pergunta, como então podemos invocar, se não soubermos o nome? Aí primeiro eles comentam assim, olha, como vocês querem saber nomes muitas vezes para vocês inexistentes? Então, por exemplo, vamos pensar num nome estrangeiro, um nome japonês, que muitas vezes soa para a gente muito estranho. Às vezes a gente só ouvir aquilo, a gente nem reconhece como um nome, O que você está falando? Não, isso é um nome japonês, assim como os nossos também soam muito mal para eles, ou para irmãos de outras nações. Então, eles já comentam isso. Olha, primeiro tem isso. Tem nomes de espíritos que vêm encarnando em outros planetas. Então, vocês nem estão familiarizados com aqueles nomes. Às vezes, isso já soa diferente para vocês. Mas, sim, vocês podem dar, a pergunta 504 no item A, ele diz assim, deem o nome que quiserem. Isso não é o mais importante. O espírito, o nome que dê o nome do espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. Então você pode dar um nome que você já conhece, de alguém que você admire, que lhe inspire confiança, simpatia. Ele não vai se importar com isso.
O seu espírito protetor vai atender ao seu apelo. E com esse nome você se dirigir, visto que os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Então não importa isso. Mas você também pode, num momento, né, fazer uma oração, conversando com ele e perguntar, e às vezes vem uma inspiração. Mas isso não é o mais importante. E mesmo que você perceba em inspiração o nome, não quer dizer que seja exatamente aquele. Ele pode ter, né, até porque em cada encarnação a gente se apresenta com um nome. Então ele pode até sussurrar para você um nome que ele usou, que também foi simpático para ele. Mas isso não importa. Agora, quando a gente estabelece, né, um nome, é igual com um bichinho de estimação também, né? Quando a gente põe um nome, parece que fica mais chegadinho a nós. Então, quando a gente estabelece e se relaciona com as pessoas, né, sabendo seu nome, dando seu nome, às vezes, dependendo do grau de intimidade, a gente até cria apelidos para amigos mais próximos, enfim. Quando a gente estabelece essa relação com o nome, ela realmente tem um efeito emocional maior. E a gente vai sentindo como que esse laço estivesse se estreitando. E é isso o mais importante. É isso que os espíritos nos orientam, que a gente analise, leia o que eles nos trazem sobre isso, que a gente reflita sobre isso. E se fizer sentido, que a gente realmente cultive isso, cultive essa relação na nossa vida. Porque no dia a dia é de fundamental importância para nós. Esse espírito protetor foi escolhido por Deus para lhe guiar, porque ele sabe que ele tem condições de conhecimento, condições emocionais, todas as condições para lhe auxiliar como um bom amigo. E no momento, como que a gente está vivendo hoje, como em qualquer momento da nossa vida, como é bom, não é isso? Essa relação de amigo. Aqui no próprio capítulo tem uma pergunta que se segue uma carta, funciona como uma carta. A pergunta 495, que é aquela que eu mencionei, quando ele pergunta: poderá acontecer que o espírito protetor abandone o seu protegido se ele não lhe ouvir? Logo depois da pergunta, tem um texto complementar que é como uma carta de São Luís e de Santo Agostinho, nos exortando exatamente a cultivar essa relação de amizade. Porque quanto mais cultivarmos essa relação, mais se estreita a nossa conexão, melhor nós ouvimos e compreendemos esses conselhos e melhor os sentimos. Muitas vezes a gente, né, confabulando ou pensando, né, com os nossos botões, surge aquela solução da ideia, né? E a gente fala assim: nossa, eu tive uma ideia maravilhosa. Às vezes somos nós mesmos, né? Mexendo nos nossos conhecimentos, pensando sobre o assunto. Muitas vezes são esses espíritos nos inspirando, conversando conosco. Muitas vezes é exatamente o resultado dessa conexão, dessa amizade, que nessa conversa, né, no que vai surgindo na nossa mente, a gente vai raciocinando, vem as conclusões, as boas indicações do caminho a seguir. Então, quanto mais a gente cultiva essa amizade, cultiva esse diálogo com eles, e também o ouvir, né? Porque é muito importante falar com eles, mas tão importante quanto é a gente parar para ouvir. Os momentos de meditação, que também o Espiritismo aconselha, também é para isso, né? Para que a gente possa silenciar os sentidos do corpo e naquele silêncio, tanto quanto possível, a gente ouvir essa inspiração. É claro que isso acontece
nas mais variadas situações. Tem pessoas que dizem que o melhor momento de refletir é fazendo caminhada, fazendo uma tarefa em casa, dirigindo, enfim. Isso difere para cada um de nós. Mas o mais importante é, analisando esse conteúdo, fazendo sentido para a gente, cultivar essa boa amizade que está ao nosso lado por missão, exatamente para nos auxiliar na nossa caminhada. Então, aqui nesse texto, eles falam sobre, como está no título, né? Eles falam que além dos espíritos protetores, nós contamos com espíritos familiares e simpáticos. Esses não estão ao nosso redor por missão, estão exatamente por familiaridade, ou seja, uma amizade previamente construída. Não está falando sobre família consanguínea, né? Não quer dizer isso, significa exatamente aquele amigo de casa, aquele amigo chegado, aquele que talvez por uma relação de família consanguínea em outra encarnação, ou não, por uma relação de amizade profissional, enfim, se tornou um amigo e ele permanece próximo, ou mesmo espíritos simpáticos, que muitas vezes nos conversam conosco, né? Nos sugerem coisas. A diferença é que os espíritos simpáticos, como a palavra diz, eles se achegam a nós por afinidades. E essas afinidades nem sempre são positivas. Pode ser uma aproximação, se sentiram atraídos por nós, também pelos nossos defeitos. E eles vão conversar conosco naquela linguagem. Então, é sempre importante a gente entender todo esse contexto, né? Como os espíritos nos dizem, nós vivemos numa constante vida de relação. Até mesmo entre nós encarnados, nós estamos nos influenciando o tempo todo, né? Através das nossas atitudes, através do que exteriorizamos verbalmente, através dos nossos pensamentos. E os nossos amigos desencarnados, né, assim, a população desencarnada, também permanece em relação conosco. E nós com eles. Então, toda forma, podemos chegar se referir a isso como hálito mental, né? Nossos pensamentos que se irradiam, eles têm para a espiritualidade, inclusive, cheiro. Então, é através dessa comunicação permanente que a gente, estudando, analisando bem, compreendendo, a gente vai repensar as nossas atitudes, também mentais, e, ao mesmo tempo, a gente vai perceber que, muitas vezes, quando a gente acredita que não pode fazer muita coisa, né? Por exemplo, eu preciso estar em isolamento ou em distanciamento social, não posso fazer quase nada por aquela pessoa. Pode sim, você está fazendo, através do seu pensamento, através da forma como você tem pensado sobre aquela pessoa. Então, essa relação vai ajudar ou vai prejudicar. Assim como nós também sentimos, né? Às vezes a gente está num dia que está numa euforia, num bom astral, está sentindo uma força tão grande, aí pensa em algum amigo, aí de repente o amigo liga. A gente fala, nossa, eu estava pensando em você. Isso é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Nem sempre a gente constata através dessas ligações ou da nossa experiência aqui na Terra. Mas isso é uma realidade entre nós. Então, não creia que por precisar ficar em distanciamento, que você não está fazendo muito, ou que você também está desamparado. Qualquer um de nós estamos amparados o tempo todo. Deus não nos criou para nos deixar, né, à mercê da nossa sorte, digamos assim. Ele nos criou a partir de toda uma estrutura da sua inteligência suprema, do seu amor absoluto, da sua justiça misericordiosa. E é assim que ele lida e cuida de nós.
independente de nossa nação, de nosso credo, enfim, independente de qualquer coisa, ele nos criou e nos cuida a todos, o tempo todo. Também através dos nossos espíritos protetores. Nossa proteção divina é permanente. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer uso dela, né? Muitas vezes a gente acaba negligenciando nisso. Lê uma vez, eu até sei, já li sobre essa história de espírito protetor. Eu acredito no espírito protetor. Eu já até conversei com ele. Mas a gente negligencia, muitas vezes, nesse hábito diário, dessa intimidade, do cultivo dessa relação. Porque é verdade que em tudo nós estamos tendo noções, né? A gente vai aprendendo a cada revelação, a cada experiência, a gente vai aprendendo um pouquinho mais. E a gente não tem a noção exata da importância de tudo isso. Mas, uma vez, estando aqui, né, no primeiro livro da nossa doutrina, é um bom conselho, né, dos próprios espíritos, que a gente se debruce sobre esse conhecimento, que a gente cultive isso em nós, e sempre tendo como parâmetro as nossas próprias relações com os encarnados, né? A amizade tem que ser cultivada, né? A amizade, muitas vezes a gente está distante dos amigos, mas cada vez mais com os recursos tecnológicos a gente vai conseguindo diminuir essa distância, né? E nos mantermos conectados, nos falando do nosso carinho, do nosso amor uns pelos outros, das nossas necessidades mesmo de ajuda, de amparo. Então, eu gostaria de, né, nos encaminhando para o finalzinho, ler um trechinho, só uns trechinhos dessa, digamos assim, dessa carta que São Luís e Santo Agostinho deixa para a gente nesse capítulo. Eu estou pincelando uns pedacinhos, mas, por favor, vamos lá dar uma olhadinha, porque é um grande presente para todos nós. Eles dizem assim: não vos parece grandemente consoladora a ideia de terem sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou. E aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. A gente não é fácil mesmo não, né? Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. E aí mais adiante eles dizem: interroguem os vossos anjos guardiães. Estabeleçam entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não pensem em lhes esconder nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podem enganá-los. Gozamos, dizem eles, de qualidades que vocês não podem compreender. Mas fiquem certos de que Deus não nos impõe tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Não receiem fatigar seus amigos espirituais com as suas perguntas. Ao contrário, procurem estar sempre em relação conosco,
serão mais fortes e mais felizes. Então, a gente trouxe aqui entre tantos, né, ensinamentos do nosso mestre, através da nossa doutrina espírita, que nos é de fundamental necessidade em todos os aspectos da nossa vida, e notadamente no período que a gente está passando, né, Miriam? Muito bom, muito bom. É bom saber, né, que a gente tem, né, a proteção divina, que a gente tem os nossos queridos amigos, né, nossos mentores aí, e que a gente saiba cuidar bem deles, né? Posso fazer as preces por eles, né? E a gente faça a nossa parte também, né? Precisamos intensificar essa campanha, né? Seja Sim, amigo do seu amigo. exatamente. A gente estreitar esse Eles laço. zelam tanto pela gente, né? A gente pode fazer um pouquinho por eles também, né? Pelo menos as nossas preces. Ouvir, né? Que a gente aumenta o canal de comunicação, né? Isso, melhora, Melhora. né? Sim, Limpa. Isso aí. exatamente. Que bom. Então, Cláudia, eu vou te agradecer, né, pela sua presença aqui hoje com a gente, né, fazendo E essa eu agradeço o palestra, trazendo convite. todos os esclarecimentos, né? E como a gente tem feito sempre nas nossas palestras da casa, né, tanto lá na nossa casa como aqui virtualmente, a gente lembra, né, que todos aqueles palestrantes que aqui vêm são irmãos que estão estudando, estão no caminho, né, e trazem todo o seu estudo, né. E se alguém aqui que estiver assistindo, estiver em desacordo com aquilo que foi falado aqui hoje, procurem estudar, né. A doutrina espírita é sempre baseada, né, na ciência, na filosofia, na religião, e nos incentiva cada vez mais a gente estudar. Então, se alguém tiver com alguma dúvida do que foi dito aqui hoje, não tiver em acordo, procurem, né, estudar, aprofundar a dúvida, para que a dúvida seja esclarecida, né? Então, Cláudia, mais uma vez, então, o agradecimento nosso, né? E gostaria então de te pedir se você faz então a nossa prece então final, por favor. Faço. Agradeço imensamente o convite. E só relembrando, o tema está no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, item 6. Está tudo lá e tem muito mais material do que eu trouxe. Muito importante a gente realmente aprofundar. Então, vamos fazer a nossa oração, elevando nosso pensamento, nosso coração a Jesus, agradecendo-te, Mestre, por mais esse momento, juntos, de conexão fraterna entre nós e toda a espiritualidade amiga contigo, nesse momento em que podemos nos sentirmos mais uma vez envolvidos pela proteção divina, nos ajudando, nos inspirando, nos guiando tanto quanto permitimos, e ao mesmo tempo nos respeitando, porque sabemos, Mestre Jesus, que como irmão mais velho, queres nos trazer todos os seus ensinamentos a partir da sua experiência, mas também queres que cresçamos, que tenhamos o nosso próprio esforço, nossos próprios méritos. Então, por tudo lhe agradecemos, Mestre Jesus, assim como especialmente por esse momento. Seja conosco e que possamos, de nossa parte, termos a cada dia a efetiva ação de estarmos cada vez mais e melhor conectados contigo. Que assim seja. Que assim seja. Então, em nome da casa, Suave Caminho, nós agradecemos mais uma vez a todos que participaram conosco aqui nessa noite, né? Estiveram aqui conosco. Gratidão também àqueles que posteriormente podem assistir essa palestra, que façam um bom proveito. Então, muito obrigado, Cláudio, uma boa noite a todos. Fiquem em paz. Gratidão. Tchau.